Olá, bom dia. Meu nome é Diego, sou fisioterapeuta, especialista em ortopedia, traumatologia e coluna vertebral. Eu vim de novo, novamente falar um pouquinho para vocês sobre as artrodeses. A gente tem encontrado muitos pacientes com dúvidas ainda, né? Eles perguntam, poxa, mas o que eu devo trabalhar? Como que eu posso orientar o profissional? Que musculatura que eu tenho que enfatizar mais? Então, gente, vamos lá. A artrodese é um ponto de fixação, né? É uma instrumentação que geralmente se perde um pouco de mobilidade da coluna lombar. Então, vocês têm que tomar um certo cuidado em relação a 3 alavancas que, na minha visão como de fisioterapeuta na reabilitação de cirurgia de coluna, não são tão legais. Podem haver controvérsias, mas o que a gente acompanha ao longo de todo esse tempo, né, nesses 10 e poucos anos que a gente vem trabalhando e reabilitando, não são tão legais assim a nível de estresse articular. São as inclinações laterais, as rotações e as flexões, principalmente com cargas, né? E a principal delas, vocês têm que evitar ao máximo, são as hiperextensões, que são aqueles movimentos que você se, entre aspas, projeta para trás. Então, a hiperextensão, ela não é legal porque ela justamente promove esse estresse naquela região, né, como sobrecarga em relação aos discos. Lembrem-se que existem discos a níveis acima e a níveis abaixo que têm que fazer a função de amortecimento e mobilidade. Então, cuidado com essas movimentações que não são legais. Outra coisa importante é assim, o que eu devo trabalhar? Olha, a principal musculatura que vocês têm que dar atenção é principalmente a musculatura do core, né? A porção diafragmática, toda a porção do abdômen como um todo. Só que tem que tomar um certo cuidado com a alavanca de flexão no abdômen clássico. Então, existem 1 milhão de formas de trabalhar o abdômen, né? Só tem que tentar evitar ao máximo essas sobrecargas das alavancas, principalmente nas áreas de fixação da coluna. Então, tem que ter um plano, uma estratégia de reabilitação ou uma estratégia de reforço muscular para que também não venha ter dor pós-treino. Isso é muito comum acontecer por falta de orientação ou até mesmo, às vezes, por muita força naquela região. Então, gente, toma um certo cuidado em relação a isso. Entendam que os exercícios você tem que tentar produzir de uma forma harmônica. Não adianta você trabalhar somente o core. Existe o glúteo médio, os adutores, os paravertebrais, grande dorsal, serrátil anterior. É difícil às vezes você entender assim, poxa, o físio lá no vídeo falou para eu trabalhar o serrátil anterior. É difícil você pegar somente uma musculatura. Então você tem que trabalhar ela como um todo, né? Todo o conjunto paravertebral, todo o conjunto posterior, todo o conjunto anterior. Não pode esquecer principalmente dos alongamentos de cadeia posterior. Não pode esquecer também dos estímulos proprioceptivos, que é para justamente equilibrar um pouquinho mais ali toda essa articulação de quadril, de joelho, tornozelo. Então, essas são algumas dicas básicas de como vocês podem proceder a nível de reabilitação, a nível de exercício físico. Só tomem esse pequeno cuidado para não haver estresse articular. Em breve a gente volta com mais dicas para vocês. Um grande abraço.